Bom dia, boa noite a todos. Dando continuidade aos nossos estudos dentro do nosso creche de Direito Internacional Privado, na aula de hoje nós trabalharemos um tópico que é a chamada História do Direito Internacional Privado. Dentro dessa abordagem que nós faremos, quando falamos História do Direito Internacional Privado, há que se ressaltar que nós faremos uma abordagem absolutamente contextualizada ou funcionalizada às nossas necessidades. Nenhuma das informações ou dos pontos que nós trabalharemos na aula de hoje tem uma existência apenas histórica, tá? É uma informação ou é um conteúdo que deixou de ter relevância para o direito internacional privado ao longo do tempo. De maneira nenhuma. Os tópicos que nós vamos trabalhar sob o título ou sob a égide da história no direito internacional privado são acontecimentos, são fatores históricos que até hoje repercutem no funcionamento da nossa disciplina. Dentro dessa lógica, quando nós falamos história do direito internacional privado, nós não estaremos adstritos ao momento que o direito internacional privado, como nós conhecemos atualmente, passa a existir. Né? Nós já vimos que, até quando nós trabalhamos as fontes do direito internacional privado, essa formatação em que na nossa cultura jurídica a lei, tá, que é a fonte primária, tem a prevalência, e nós temos as regras de direito internacional privado, é um conteúdo ou é um cenário proveniente do começo do século XIX. Mas aqui, quando nós fazemos essa leitura, nós não estamos também apenas trabalhando aonde o nosso modelo contemporâneo de direito internacional privado se iniciou. Mas, como eu chamo a atenção de vocês na nossa tela, quando que nós passamos a ter manifestações dotadas de juridicidade e, ao mesmo tempo, internacionalidade? Isto é, quando nós temos fatos sociais que passam a ser considerados fenômenos jurídicos e apresentam, de alguma maneira, conexões de internacionalidade. E aí veremos que esta nossa abordagem retornará séculos dentro da nossa história. Outro ponto que nós também comentaremos dentro dessa abordagem histórica da nossa disciplina é quando o direito internacional privado teve o seu início propriamente dito. Tá? E isso também guarda relação com aquilo que nós já trabalhamos em aulas passadas. Nós comentamos que a doutrina é a fonte histórica do direito internacional privado. É aquela fonte que o acompanha ao longo de todo o seu desenvolvimento. E isso nós também demonstraremos na aula de hoje. Por quê? O marco inicial do direito internacional privado, enquanto ciência do direito, nós encontramos, conforme nós vemos na tela, nas chamadas teorias estatutárias. Então, a partir do momento que nós temos as chamadas teorias estatutárias, nós temos teorias de direito internacional privado. Mas mesmo antes de nós termos essas primeiras teorias, e aí verificaremos que o contexto da sua formação é muito semelhante àquilo que nós encontramos no sistema jurídico atual. Antes dessas teorias, é possível nós encontrarmos manifestações antecedentes e que atendem esses dois quesitos, de termos uma juridicidade e, ao mesmo tempo, também uma internacionalidade. E é justamente essas situações que antecedem as primeiras teorias é que nós designaremos como as chamadas manifestações prévias.
Dentro dessas manifestações que antecedem a formação do direito internacional privado enquanto ciência do direito, o retorno que nós faremos na história é absolutamente profundo. É um retorno aos primórdios da civilização. Já desde esse momento, nós temos essas duas características, juridicidade e a internacionalidade se combinando, interagindo. E a primeira parada histórica que nós faremos será justamente na antiguidade. E não há nada mais clássico da antiguidade do que a sociedade grega, tá? A tradicional polis. E é justamente nesse ambiente que tem uma importância inestimável para nós, por conta de lá ter sido estabelecido os preceitos mais basilares da democracia, da representação popular, da participação do cidadão, nós também passamos a ter ou a identificar uma personagem que, para o direito internacional privado, é absolutamente relevante, tanto que nós já comentamos em aulas anteriores, e que, neste contexto social da antiguidade da sociedade grega, passa a ter a sua relevância. E essa personagem, não incomum das nossas aulas, é a figura do estrangeiro. A primeira coisa que nós temos aqui que relembrar, mesmo porque em todas as outras matérias anteriores em que tinha um viés histórico, ou que trabalhamos pura e simplesmente a história do direito, nós já fizemos essa leitura do que é o estrangeiro na sociedade grega. Para que uma pessoa fosse reputada como cidadão, e aí este cidadão, tendo a possibilidade de participar das decisões mais importantes da cidade, ter voz ativa naquele meio social, ele precisava atender a alguns critérios. Primeiramente, era necessário, e esse é o primeiro critério que nós podemos ponderar, que ele fosse nos domínios daquela cidade. Caso ele não atendesse esse critério de ter nascido na cidade, um outro critério que também era ponderado era se ele era oriundo de uma família tradicionalmente grega ou uma família absolutamente arraigada naquela sociedade grega. E caso ele não atendesse esse critério de ser nascido na cidade, ou ainda pertencer a uma família tradicional daquele meio social, caso, e aí é um critério que era menos utilizado para essa identificação, ele comungasse de uma mesma fé, de um mesmo credo, ele também era considerado como pertencente àquela sociedade, logo cidadão, logo participativo, participando de todas as situações de relevância social. Porém, se a pessoa não se enquadrasse em nenhuma dessas situações, ele estaria na condição de estrangeiro. E aqui nós podemos dizer que o estrangeiro não era uma figura inferior ou simplesmente inferior ao cidadão, tá? Ao grego tradicional. Não. Esse estrangeiro não é que ele tinha um tratamento secundário. Ele não tinha tratamento jurídico. Ele não tinha sua figura disciplinada pelas regulações jurídicas existentes na época. Consequentemente, utilizando termos que nos são familiares desde a modernidade do direito, esse estrangeiro era desprovido de personalidade jurídica. Ele não existia para as regulações existentes na época. Consequentemente, todos nós sabemos, ele era reduzido à condição de escravo. Só que esta situação de indiferença para com o estrangeiro não poderia ou não pôde
ser levada por muito tempo. Por quê? Por mais que ele não fosse um cidadão, por mais que ele não tivesse uma voz ativa nas decisões pertinentes à polis, ele não poderia ser ignorado por aquele meio social. Por quê? Por mais que ele não tivesse uma regulação jurídica, ele interagia com todos aqueles cidadãos. Então, algumas situações ocorridas nessa sociedade grega chamaram a atenção para a necessidade de nós regularmos a figura do cidadão. E aí nós podemos dizer os atos do comércio, em que o estrangeiro participava, e também o cometimento de crimes. Tá? Então, por mais que ele não tivesse uma personalidade jurídica no tocante aos direitos inerentes à cidadania, nada impediria esse estrangeiro o cometimento de furtos, roubos ou até mesmo homicídio. Então, não ter direitos políticos ou não participar socialmente daquela cidade não significava que ele não deveria ser tutelado pelo direito. Então, a evolução que nós vamos observar é neste sentido. Nesse primeiro momento da sociedade antiga, o estrangeiro existe em um dado meio social, mas ele não é acolhido, não é tutelado pelo direito ou pelas regulações jurídicas existentes na época. Onde nós vamos encontrar um avanço no sentido do tratamento jurídico do estrangeiro. Esse avanço nós encontramos, e aí é o segundo tópico da nossa tela, dentro do direito romano. Todos nós sabemos a incomparável importância que o direito romano não apenas tem para o desenvolvimento das ciências jurídicas, mas para o desenvolvimento de toda a humanidade. Tá? Então, o direito romano, durante muitos séculos, foi a maior obra jurídica que se tem notícia, tanto em extensão quanto em riqueza, tá? Em detalhes nas suas disposições. E por que o direito romano ele era tão completo, ele era tão abrangente e que até hoje, quando nós olhamos sistemas jurídicos em 2020, nós encontramos reminiscências das suas disposições? Porque o direito romano nada mais era que uma ferramenta jurídica colocada a serviço da estrutura a qual ele servia, que era o Império Romano. E todos nós sabemos qual foi a importância histórica do Império Romano. Tá? Aquela estrutura que começou numa região central da Itália, na região do Lácio, e que, ao longo dos tempos, foi se expandindo de forma que não apenas era uma região localizada no centro do que hoje nós conhecemos como a Itália, como se tornou um império de proporções continentais ou até mesmo além do continente europeu. Então, uma marca do Império Romano na história é de ser um império conquistador, é de ser um império expansionista, tá? Que tem essa vontade de crescer, e que é também um império anexador, tanto de territórios quanto de povos. Então, se você tem uma estrutura política que é expansionista e anexadora, o direito romano, que é a sua engrenagem jurídica, deveria seguir a mesma sorte. Então, dentro desta completude que nós já conhecemos do direito romano, ele dispunha três corpos de regras, ou três categorias de regras. A primeira delas é o chamado ius civili. E a semelhança no seu nome, nessa versão latina, não é à toa. De fato, esse ius civili pode ser muito bem comparado ao que nós temos hoje, ou que nós temos, pelo menos nos 2 últimos séculos,
como sendo o direito civil. Tá? O direito civil, na modernidade, nós sabemos, é criado como sendo o direito dos homens livres, o direito dos homens que detêm capacidade jurídica e que são incessantes fontes de irradiação da razão. E justamente esta sociedade, ou esse direito dos homens livres, encontra inspiração dentro desse ius civili. O ius civili, no direito romano, nada mais era do que o conjunto de regras criado com o propósito de reger as relações entre os romanos, entre os homens livres da época. Tá? Então, essa semelhança na sua designação, na sua nomenclatura, não é à toa. Mas nós já comentamos também que esse Império Romano era expansionista, era anexador. E com grande constância, esses romanos, esses cidadãos, encontravam-se em um estado de interação ou em contato com estrangeiros, com povos de outras origens que eventualmente eram conquistados e anexados. Justamente nesta tendência que nós observamos historicamente no Império Romano, foi criado o chamado ius peregrino, que nada mais é o conjunto de regras existentes no direito romano destinado a reger as relações entre romanos e estrangeiros. Então, em um determinado território, vamos imaginar, localizado dentro da Europa, que não era originalmente Roma, mas foi anexado ao Império Romano, é natural que haja contato dos romanos com esses povos conquistados, com esses estrangeiros. E justamente o ius peregrino se destina a regular as relações de romanos com estrangeiros. E o nome ius peregrino, o direito do peregrino, é justamente isso. São aqueles que não são romanos, mas que ali estão naquele território, ali estão de passagem. Tá? Então, aqui você já tem um segundo corpo de regras. E aqui nós podemos dizer que há um avanço. Por quê? Se na antiguidade nós vimos que o estrangeiro existia no âmbito de, ou estava no âmbito de indiferença jurídica, um vácuo jurídico, em que não existia previsão da sua figura nas ordenações da época, aqui muda. Aqui nós já passamos a ter um corpo de regras, o ius peregrino, prevendo a figura do estrangeiro. Aqui a previsão da figura do estrangeiro não significa de maneira nenhuma que ele seja sequer comparável ao cidadão, ao romano. Tá? Sempre convém lembrar que ele é um povo dominado, mas ele não é ignorado pelo direito da época. E, justamente nessa busca pela completude e exaurindo todas as hipóteses, o que nós temos? Dentre as combinações possíveis, romanos com romanos, romanos com estrangeiros, há uma terceira hipótese, e essa terceira hipótese fica a cargo de uma terceira categoria de regras, que é o chamado ius gentium, que é o conjunto de regras criado no direito romano, destinado a regular a figura ou as relações de estrangeiros com estrangeiros dentro do âmbito, dentro dos domínios do Império Romano. Então veja que aqui o estrangeiro ganha uma regulação e ganha uma previsão em dois tipos de regras, no ius peregrino e no ius gentium. Então aqui, do ponto de vista de tratamento jurídico, o direito romano confere uma previsão para o estrangeiro. Isto é uma situação, esta é uma realidade. Daí para nós chegarmos à reflexão que eu convido vocês,
que está logo ao final desse segundo tópico. Se esse direito romano seria ou não uma influência histórica, uma fonte para o direito internacional privado, aí nós temos uma discussão completamente distinta. Consultando a opinião predominante na doutrina, em que pese dentro desse momento do direito romano nós tenhamos a previsão da figura do estrangeiro, considerar o direito romano como uma fonte absolutamente influente para a formação e o desenvolvimento do direito internacional privado é um equívoco. Aliás, não é muito difícil de nós encontrarmos vozes na doutrina que se postam ou se posicionam de maneira ainda mais, digamos, contrastante com o direito romano. Por exemplo, no direito brasileiro, o professor Amílcar de Castro enfatiza que não é que o direito romano não contribuiu para o desenvolvimento do direito internacional privado, mas o direito romano se constituiria numa negação do que nós preconizamos dentro da nossa disciplina. Por quê? O direito romano, por mais que seja uma racionalidade jurídica densa, completa, absolutamente detalhada, não é uma racionalidade jurídica concebida para interagir com outras formas de direito. Aliás, para o direito romano não existe outra racionalidade de direito. A racionalidade jurídica existe exclusivamente no âmbito do direito romano. Por que foram editadas regras como o ius peregrino e o ius gentium? Porque as regras que aqueles povos tinham, as leis que eles já apresentavam anteriormente, não eram, à luz do direito romano, dotado de juridicidade. Eram, no máximo, regras de convivência. Não eram regras jurídicas por não serem oriundas do direito romano. Então, esta é a razão pela qual, em que raramente nas nossas aulas faremos referência a contribuições do direito romano para a formação do direito internacional privado, porque ele é desalinhado com uma das premissas mais elementares, mais fundamentais da nossa disciplina. Nós já vimos que para que uma relação jurídica seja de direito internacional privado, é imprescindível que ela apresente conexões de internacionalidade. É imprescindível que ela esteja vinculada a dois ou mais sistemas jurídicos. E isso simplesmente inexiste no direito romano. É uma racionalidade jurídica concebida para trabalhar exclusivamente nas suas bases. Então, não há dúvida que o direito romano foi um protagonista na formação histórica do nosso sistema jurídico, ou até mesmo de toda a lógica que permeia ordenamentos jurídicos ao redor do mundo. Mas há necessidade de nós fazermos essa ressalva para o direito internacional privado. Por serem dois ramos do direito que partem de premissas, de pontos de partidas distintos, podemos sim relativizar a importância do direito romano para a formação do direito internacional privado. Essa estrutura de poder de governo jurídica que decorreu do Império Romano teve o seu apogeu, em que ganhou uma proporção absolutamente continental, mas todos nós sabemos que aquela estrutura absolutamente mastodôntica começou a entrar em colapso e até que nós chegamos no momento que corresponde à queda do Império Romano. Toda essa estrutura de poder europeia ruim, e o que nós temos? Um período de reorganização
em todo o continente europeu. E esse período pós-Império Romano é aquele que corresponde ao nosso terceiro tópico da tela, que é o período que nós podemos chamar de invasões bárbaras. Inclusive, essa própria expressão invasões bárbaras, ela já tem uma forte conotação romanística, uma forte conotação até mesmo discriminatória. Por quê? Analisando friamente o que aconteceu nesse momento histórico, muito mais que uma invasão, nós observamos uma grande circulação de contingentes populacionais na Europa. E por quê? A partir do momento que aquela estrutura de poder gigantesca que existia, que era o Império Romano, deixa de exercer o seu controle, deixa de existir, diversos povos retomaram a sua autonomia, retomaram a sua independência e, nesse período de retomada, buscaram se reorganizar e buscaram novos territórios para restabelecer a sua atividade. Mesmo porque isso era possível, pois não havíamos mais a figura do Império Romano controlando esses diversos povos em toda a Europa. Então, nós observamos uma circulação, uma movimentação de contingentes populacionais muito grandes. E a própria palavra invasões bárbaras, no senso comum, denota uma certa violência, uma certa beligerância. Né? E essa era um pouco a leitura que Roma fazia do estrangeiro, era quase que um estereótipo do selvagem, da pessoa pouco civilizada ou familiar à violência. E nada disso nós podemos dizer como sendo uma regra para todos os povos. Evidente que nós tínhamos povos conquistados pelo Império Romano que tinham na sua origem ou como sua marca uma predileção até mesmo à beligerância, mas sem dúvida nenhuma haviam também povos, ou existiam povos que eram um tanto quanto mais pacíficos. Tá? Então, o que nós tivemos no período de invasões bárbaras foi um momento de circulação de grandes ou de grande contingente populacional. Da mesma forma que o Império Romano ruim, o direito romano, que era a ferramenta jurídica existente na época, sai de cena. E nós precisávamos de uma lógica jurídica que, em substituição ao direito romano, que nós veremos, que se não cai num período de pleno esquecimento, entra pelo menos num período de hibernação, nós precisávamos de uma lógica jurídica que atendesse à realidade social existente na época. E essa lógica jurídica atende pelo nome de princípio da personalidade das leis. O que é este princípio? Como o próprio nome diz, este princípio determina ou preconiza que a aplicação do direito esteja vinculada à pessoa. Por isso, princípio da personalidade das leis. Então, a ideia consignada por esse princípio era de que não importa aonde a pessoa esteja, ou não importa aonde a pessoa vá, ela leva consigo o direito da sua origem. Tá? Então, há uma expressão que foi consagrada no direito internacional privado francês que explica muito esse princípio, que diz que a raça imigra e o direito acompanha. Tá? Então, à luz do princípio da personalidade das leis, cada pessoa, cada cidadão, seria uma unidade itinerante do direito da sua origem. Então, se a sociedade era absolutamente dinâmica,
Era uma sociedade marcada por uma grande circulação territorial, ou pelo território europeu, o direito deveria seguir a mesma sorte. Então, eu carregava comigo o direito da minha origem. Esse princípio da personalidade das leis, aqui sim, pode ser descrito, como eu mesmo menciono nesse terceiro item, como um verdadeiro marco, uma referência histórica para a formação do pensamento do direito internacional privado. Por quê? Através desse princípio, nós já passamos a aceitar uma premissa que é fundamental para o funcionamento do nosso sistema. Se eu entendo e aceito que o direito da origem da pessoa é aquele que será aplicável às suas relações jurídicas, se eu estou em interação ou na iminência de celebrar um contrato com uma pessoa que tem uma origem diversa da minha, por este princípio, eu aceito para aquela pessoa a aplicação do direito da sua origem. Desta forma, nós passamos a aceitar a existência e a validade de duas racionalidades jurídicas distintas. Então, o princípio da personalidade das leis tem uma relevância histórica para nós, e aí sim, uma questão de contribuição para a formação do nosso pensamento jurídico, por isso, por trazer à tona uma máxima do direito internacional privado, que é a existência de duas ou mais conexões de internacionalidade. Nós veremos que não sem motivo, e aí já num período de modernidade do direito, uma das grandes teorias modernas da nossa disciplina se chama personalismo jurídico. E veremos com mais detalhes que esse personalismo jurídico do século XIX, que até mesmo avançou para o século XX, encontra o seu ponto de partida neste princípio, na associação da aplicação do direito à figura da pessoa. Então veja que ainda não temos o direito internacional privado propriamente dito, mas já conseguimos pensar algumas situações que são necessárias para o seu funcionamento. O que nós observamos logo na sequência? Após um período de circulação, um período de movimentação, esses povos europeus encontram novas regiões, as quais eles fincam as suas estruturas. Eles se identificam com o território. Tá? Dada a região, é encontrada e é reputada como sendo a ideal para a retomada da existência independente e autônoma de um Estado. Então, nós passamos a ter qual situação? Uma redução, quase uma cessação desta circulação de povos, de pessoas em todo o território europeu e uma associação de um dado povo, tá? De uma dada pessoa com um território. E esta associação com o território levou ao quê? A uma referência de que você deter território, possuir território, lhe trazia significância social, relevância na sociedade na época. E quando o território passou a representar algo do ponto de vista social, representar relevância, representar poder, nós nos encaminhávamos para o período que se encontra no último tópico da nossa tela, que é o período do feudalismo, em que praticamente todo o território europeu teve a sua organização social pautada na grande propriedade, no grande latifúndio. Então, dentro desse período feudal,
as relações sociais eram quantificadas pelo território que a pessoa possuía. Tá? Então, se a pessoa tinha terras, tinha propriedades, ela era relevante, ela era poderosa. Então, se a sociedade quantificava os seus valores por território, o direito também deveria ser concebido nessa base, nessa relação de território-poder. E não precisa muito tempo ou muitas palavras para demonstrar o quão inadequado era, ou o quão distante era este princípio da personalidade das leis para esse período feudal. Então, nessa transição, nessa estabilização de circulação de contingentes populacionais e a fixação de determinados povos ou senhores em alguns territórios, nós observamos, do ponto de vista jurídico, sair de cena o princípio da personalidade das leis e este ser substituído por um princípio muito mais adequado e muito mais conectado com a realidade social da época. E esse princípio, conforme nós observamos, é o chamado princípio da territorialidade das leis. Tá? Então, se a sociedade, se a noção de poder era mensurada pelo território, nada mais natural e esperado que o direito também absorvesse esse padrão. Aqui, quando nós falamos princípio da territorialidade das leis, aqui nós temos uma percepção daquele territorialismo mais absoluto, aquele territorialismo de medidas ou de concepções fronteiriças, tá? Em que, se você tem uma determinada fronteira, até aqui é regido por um direito, atravessando a fronteira, você passa a ser regido por um direito completamente distinto. Tá? Então, nós passamos a ter um princípio jurídico pautado nessa territorialidade e uma territorialidade absoluta. É muito comum, ou é um lugar comum, nós, nesse período do feudalismo ou da Idade Média como um todo, era um período das trevas para o conhecimento científico, um período das trevas também para o direito. É inegável que esse não foi o momento exatamente mais brilhante, intelectualmente falando, de toda a humanidade. Mas nós não podemos ignorar as contribuições ou as construções que nós tivemos na época e o princípio esse princípio da territorialidade das leis, ele acaba sendo muito significativo para isso. Por quê? Muitos avanços que nós observamos séculos à frente foram evoluções deste princípio. Por exemplo, a formação dos primeiros estados europeus. Todos nós conhecemos, da teoria geral do direito, que um dos elementos mais essenciais e fundamentais do Estado moderno era o território. Sem território, nós não tínhamos Estado. Então, esta importância, essa relevância do Estado, do território, é absorvida pelo Estado. E também alguns conceitos jurídicos que foram já construídos à época e estavam pautados no território. Por exemplo, a certeza ou o conhecimento que, se eu pratico uma determinada conduta no território A, eu vou ter um dado tratamento jurídico. Agora, se eu cruzo essa fronteira e pratico no território B, eu passo a ter um outro tratamento jurídico. Então, esse conhecimento de tratamentos jurídicos e essa certeza de que aqui serei tratado de maneira diferente daqui, nos leva a um conceito, um princípio
que hoje nós temos a mais alta estima, que é a ideia de segurança jurídica. A segurança jurídica não pode ser equivocadamente associada ao melhor tratamento jurídico necessariamente. Não. A segurança jurídica é um conhecimento, é a possibilidade de você antever quais as regras serão aplicáveis em uma dada situação ou em um dado caso concreto. E esse apego ao território propiciou estes avanços. Agora, quando nós analisamos esses aspectos oriundos do territorialismo, nós analisamos o direito ou a formação dos estados como um todo. Mais uma perspectiva de direito internacional privado, qual é a ponderação mais específica que nós temos que fazer? Essa substituição do princípio da personalidade das leis para o princípio da territorialidade das leis representou um avanço ou um retrocesso? É inconteste que o territorialismo traz avanços para a formação dessa cultura jurídica que nós temos hoje. Mas, do ponto de vista de direito internacional privado, não há dúvida nenhuma que nós tivemos algum retrocesso. Por quê? Porque aquilo que é essencial para o funcionamento das nossas relações jurídicas e que nós havíamos conquistado com o princípio da personalidade das leis sai de cena, que é a interação de culturas ou racionalidades jurídicas distintas. A partir do momento que você tem esse raciocínio geográfico do direito, esse territorialismo absoluto, a possibilidade da interação ou aplicação conjunta de conjuntos de leis distintos era praticamente inexistente. Então, se para alguns pontos do direito nós tivemos algum avanço, para o direito internacional privado nós retrocedemos. Nós perdemos aquela interação que para nós é tão imprescindível. Agora, o feudalismo ele foi um modelo de organização de poder na Europa que predominou em quase todo o continente. E por que eu digo isso? Nós conseguimos observar algumas zonas de resistência a esse modelo latifundiário de organização social. E quando nós chegamos nessas zonas de resistência, nós já começamos ou começaremos a falar das teorias de direito internacional privado propriamente ditas, que são as teorias estatutárias. Por quê? Nós temos, em alguns pontos da Europa, zonas de resistência a esse modelo feudal. Regiões que preservaram aquela estrutura urbana de organização social. E essas regiões, esses focos de resistência, nós podemos chamar, e todos nós já conhecemos da história, como sendo as chamadas cidades-estado. E esse é o contexto social, ou contexto histórico, da formação das nossas primeiras teorias. Por que aqui o nome cidade-estado? Porque aqui, em termos geográficos, nós tínhamos um tamanho comparável a uma cidade, porém, com uma autonomia jurídica e política comparável a um estado. Então, uma cidade como nós conhecemos hoje, ou do tamanho, do porte como nós conhecemos hoje, com a independência, com a soberania que normalmente hoje vemos nos estados. E dentro dessa autonomia, dentro dessa independência, esses estados tinham a discricionariedade de criar
os seus regramentos jurídicos. E todas essas cidades apresentavam os seus ordenamentos jurídicos. Conforme nós vemos na nossa tela, eram os chamados estatutos. Então, essas cidades-estados tinham os seus ordenamentos jurídicos, os estatutos. E qual que era a característica dessas cidades-estados? Por que que elas resistiram ao feudalismo? Muito por sua posição geográfica, essas cidades-estados tinham uma forte atividade econômica. E por conta do comércio, nós tínhamos ali um cenário absolutamente cosmopolita. Pessoas ali circulando e trazendo riquezas, trazendo produtos. Então, eram cidades que tinham uma total configuração comercial. Por isso, esse distanciamento com o feudalismo, ou a estrutura do feudo. E uma outra coisa que também nós observamos, e aí nós já conhecemos a sua relevância, é que dentro dessas primeiras cidades europeias, nós temos a formação das primeiras universidades. Tá? E por que que essas universidades são importantes? Porque nessas universidades nós podíamos encontrar o verdadeiro reduto no conhecimento científico existente à época. O feudo não era o ambiente mais saudável para qualquer forma de conhecimento, pesquisa ou tentativa de ciência. Então, os sábios, os conhecedores, os estudiosos da época se refugiavam nas cidades. E justamente por ali nós temos essa concentração, ali nós observamos a formação das primeiras grandes escolas, as primeiras grandes universidades. E isso, para o direito, tem a sua importância. Tá? Todos nós conhecemos a chamada Escola de Bolonha, tá? Que teve, que propiciou justamente uma retomada dos estudos, dos textos clássicos do direito romano, que acabou por desembocar na formação da nossa cultura jurídica, o civil law, ou a tradição romano-germânica do direito. E justamente nessas cidades, nessas universidades, estavam lotados as pessoas que detinham conhecimento jurídico aprimorado, os sábios do direito, que nada mais eram que os jurisconsultos. E o que acontecia nessas cidades? Essas cidades que tinham as suas feiras comerciais, quando apresentavam qualquer conflito de ordem comercial ou contratual, a maioria delas, sendo simples acerca de qualidade de mercadoria ou pagamento, já era resolvido mesmo na hora pelos juízes dessas feiras comerciais. Mas alguns conflitos apresentavam uma complexidade que decorria do fato dos comerciantes ou mercadores daquela situação serem oriundas de cidades distintas. E aí havia uma grande discussão acerca de qual estatuto seria aplicado. Justamente esses conflitos de maior complexidade, que não eram resolvidos pelo cidadão comum, pelo comerciante, eram remetidos àqueles que detinham um maior conhecimento jurídico, que eram os jurisconsultos. E justamente esses jurisconsultos recebiam esses conflitos e, com base no seu conhecimento, davam os seus vereditos, decidindo qual estatuto seria aplicável para aquela situação especificamente. Isso foi sendo repetido em diversos casos ao longo do tempo, e quando essas diversas manifestações desses jurisconsultos, desses vereditos, que decidiam acerca da aplicação de qual estatuto
deveria ser aplicável. Quando essas manifestações foram compiladas, nós tivemos a formação das chamadas teorias estatutárias, teorias que tratavam da resolução de litígios, de conflitos entre estatutos diversos. E essas teorias são consideradas as primeiras teorias de direito internacional privado, porque à época já reproduziam aos conflitos ou a lógica que hoje nós temos no direito internacional privado. Nós já vimos, o direito internacional privado busca resolver os conflitos vinculados de ordem privatística, vinculados a dois ou mais sistemas jurídicos. E naquela época, o que eram as teorias estatutárias? Eram manifestações que buscavam dar uma solução para litígios vinculados a estatutos provenientes de cidades-estado diversas. Então, por ter essa correspondência no funcionamento, é que as teorias estatutárias são reputadas as primeiras teorias da nossa disciplina. Então, a partir desse momento, nós temos direito internacional privado. A partir desse momento, nós temos doutrina na nossa disciplina. Essas teorias estatutárias, nós veremos, foram relevantes durante séculos a fio, com diversas escolas, com diversas representações. Mas tudo isso nós veremos em uma próxima aula. Agradeço a todos vocês pela atenção dispensada e coloco mais uma vez à disposição para sanar todas as dúvidas que eventualmente vocês tenham e aguardo vocês em uma próxima aula. Muito obrigado e até lá.